Hoje convidei uma pessoa muito especial, que é a Cíntia Lee. Eu conheci a Cíntia, né, no curso do Dale Carnegie, e ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E hoje nós vamos conversar com ela sobre essa ponte entre sonhos e realidade. Estamos aguardando aqui a Cíntia entrar. Deixa eu ver aqui, só convidar a Cíntia aqui. A Cíntia não entrou aí. Qualquer pergunta pode ir mandando aqui. Tá, vamos esperar a Cíntia entrar então. Qualquer dúvida pode ir mandando durante a conversa. Oi, Cíntia. Oi, tudo bom? Tudo bom? Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E Obrigada a você. eu gostaria, então, que nós contasse como fazer, então, essa ponte entre sonho e realidade. Bom, realmente, primeiro te agradecer as pessoas que estão aí. E realmente esse tema de falar de sonhos é algo que me apaixona muito e acredito que é super importante para orientar a nossa caminhada no mundo, né? Simbolicamente, eu sempre uso a questão de um triângulo para um pouco didaticamente mostrar como os sonhos ou como construir pontes entre o que a gente sonha e o que a gente realiza. E nesse triângulo, nesse símbolo, o vértice dele, um dos pontos, é justamente o sonho que orienta, que dá uma direção para as pessoas, que dá uma direção para a gente para realmente realizar. Porque senão, realizar o quê? A gente fica meio perdido sem sonhos, né? O segundo ponto, ele viria a ser a nossa vontade, a vontade realmente de fazer acontecer, a vontade de se motivar para sair da zona de conforto e fazer as coisas acontecer. E um terceiro ponto que é importante nessa questão dos sonhos, que também contribui para a montagem desse triângulo, digamos, desse símbolo que para mim é bem simbólico em relação à realização, é justamente o potencial das pessoas, ou seja, é a capacidade que nós temos de construir coisas através das nossas competências. Então, eu vou exemplificar nessa nossa conversa, inclusive quando eu realizei os meus sonhos, como, usando essas três partes do triângulo, digamos, eu consegui realizar. Então, isso vai ser um tema bem interessante que a gente pode ir vendo que eu usei para tudo na vida, para realizar sonhos pequenos e sonhos maiores. Então, um pouco disso é o rumo da nossa conversa e um pouco as bases para construir essa ponte. Talvez eu possa... Sim, justo, o planejamento. Então, o que acontece? Por aí eu vejo que as pessoas não realizam os sonhos. E aí elas perguntam, mas por que eu não realizo? Por que se eu trabalho tanto? Por que se eu realmente me preparo tanto? E aí eu volto a essa nossa imagem do triângulo para dizer o seguinte, ter somente o sonho não é suficiente. Ter somente vontade de fazer, também não. Ter somente potencial e se preparar, também não. A necessidade é de juntar essas coisas. E olha só que interessante. Aí surgem 4 tipos de pessoas. Inclusive, depois a gente pode até fazer uma brincadeira com as pessoas que estão nos assistindo, né? Para trabalhar esses 4 tipos de pessoas que é interessante a gente aprofundar um pouquinho. Tem um primeiro tipo de pessoas que tem sonho e que tem vontade de fazer acontecer esse sonho. Então, elas têm claro a direção, se orientam bem para o que elas querem realizar e elas têm muita vontade. Então, elas vão lá e fazem muitas coisas porque elas se levantam motivadas para sair e fazer e realizar. Só que elas ficam como o síndrome da bicicleta de exercício. Ficam fazendo, fazem o exercício, mas não saem do lugar, não realizam o sonho. E aí ela se pergunta, mas por quê? É o tipo de pessoa esforçada, que realmente ela sai para a luta todos os dias e realiza sem parar. Mas não chega e não realiza sonhos. Aí a gente vê outro tipo de pessoa, pessoas que têm realmente muita vontade,
desenvolvem um potencial, então vão atrás das competências, se preparam muito na vida, ficam fazendo um monte de cursos, se capacitam para tudo que é coisa na vida e têm vontade. Então vão e fazem. É aquela pessoa que fica fazendo 50 mil coisas e tudo isso sem ter um sonho claro, sem ter um objetivo, sem ter um norte. Então também elas ficam passando o trabalho, porque na verdade aí seria o síndrome da mangueira solta, ele fica tirando para tudo que é lado, mas não tem um foco que direcione esse esforço para realizar o sonho e construir pontes. Nós temos também um terceiro tipo de pessoas que a gente encontra nessa caminhada na busca dos sonhos. Esse terceiro tipo de pessoa é quem tem um sonho claro, ela sabe o que ela quer para a vida, ela tem muito claro a direção que ela quer e ela tem muito potencial. A única questão é que ela se esquece de fazer porque não tem vontade. O que falta nela é a vontade de realizar. E nós encontramos esse tipo de pessoas quando os sonhos não acontecem. E é o que nós chamamos de crítico da poltrona. É um terceiro tipo de pessoa que tem um sonho claro, uma das pontas, tem potencial, mas falta vontade e fica na zona de conforto. Então, nós temos 3 tipos aí que têm algumas das características, mas não conseguem construir a ponte. Finalmente, quando a gente encontra o conjunto dessas 3 coisas, ou seja, nós encontramos pessoas que têm claro aonde elas querem chegar, que têm um objetivo em mente, que elas realmente acreditam que vão realizar sonhos na sua vida, e são os sonhos o que dá o norte, né, orienta essa vida. Bom, essas pessoas, quando elas têm vontade, fazem acontecer, têm essa energia necessária para que o sonho saia do papel e se preparam, poupam, realmente fazem um planejamento, se estruturam, com certeza, juntando essas 3 coisas, o sonho, a vontade e o potencial, elas conseguem canalizar a energia de forma tal que o sonho se realiza. Então, aí é que a gente diz que se constrói a ponte, quando a gente realiza a partir dessa preparação para aquilo que a gente deseja e faz acontecer. Se a gente não faz, nada vai acontecer. Então, são essas 3 coisas, esses 3 elementos que no centro desse triângulo é o propósito das pessoas, né? É o grande sonho transformado numa missão de vida. E aí a coisa acontece. É aí que o sonho acontece. Sim, quando tem o tripé. Não sei se... quando tem o tripé, não sei se isso faz sentido para ti. Por exemplo, na realização dos teus sonhos. Tu vê que faz sentido pensar que eu tenho um sonho, eu tenho vontade de fazer acontecer esse sonho e eu me preparo para que esse sonho aconteça. Faz sentido para ti? Como é que foi nas tuas experiências? Claro, faz sentido, sim. Digo assim que o meu primeiro grande sonho realizado foi quando eu fiz um tour pela Europa, né? Então foi assim o primeiro sonho, assim, um grande sonho, na verdade. Eu queria desde pequeno, eu gostava da Itália e eu queria conhecer a Itália, né? Então, com 15 anos eu não quis festa de 15 anos, meus pais me deram dinheiro. E aí foi aí que eu comecei a juntar e a investir. E depois, com 22 anos, eu fui para a Europa. Eu fiz um tour. Olha só. Esse eu digo foi o meu primeiro grande sonho. Depois, fiz outras viagens, né? Sempre aproveitando, digamos, a oportunidade de viajar, né? Sempre guardando dinheiro para viagens. Mas o segundo, assim, grande foi os Estados Unidos. A gente foi agora em 2018. Teve planejamento também, tem que tirar visto, tudo, né? Então, foi um ano antes, ele começou a se planejar para isso. E quando tu fala assim de poupar, né? Eu acho que é importante sempre ter dinheiro. Eu vejo assim uma questão quando eu fui para a Olimpíada, né? Que foi assim, foi meio que de repente, não foi tão de repente, quando eu tinha combinado primeiro com uma amiga, né? Nós iríamos. E aí, só que quando chegou perto, ela disse que não ia poder. Né? Então, nisso eu falei com outra amiga. Falei, vamos para a Olimpíada, outra que gostava de jogos, tudo. Porque se não fosse agora no Brasil, quando é que a gente ia ir, né? Isso é muito mais difícil. Quando é que vai ter Jogos Olímpicos de novo no Brasil? Então, por isso, a importância do dinheiro
porque a gente conseguiu de uma semana para outra, comprou novos ingressos, conseguimos passagem aérea, hospedagem, e hospedagem naquela época estava tipo, o dobro do que é hoje, né? Coisa da Olimpíada tipo, de última hora. Mas por isso que eu vi assim, essa importância assim, de sempre estar juntando dinheiro. Né? E depois, agora, o meu último grande sonho, digamos, foi a compra de uma casa, fazer um escritório. E esse escritório assim, é o que nos motiva, e fazer um escritório que as pessoas queiram trabalhar e que a gente vai fazer tipo, crescer junto. Então, assim, esses são os principais, assim, né? E tu vê, nesses sonhos que tu me comentas, a equação que comentei no início faz todo sentido. Porque imagina, primeiro tu começa com um fim na mente, né? Com realmente um sonho que que te orienta essa ideia do que tu vais fazer. Então ela te dá uma direção e te dá um sentido para aquelas ações. Obviamente, tu teve que poupar, que trabalhar muito, que juntar, que te preparar com outras coisas também. Teve que sair da zona de conforto, mesmo superando algumas coisas. Certamente, tu fez línguas para poder entender e para poder... Que isso foi toda preparação anterior, né? Para aproveitar melhor as viagens e tudo que a gente faz. Então, como é importante essa preparação, como é importante esse sonho que dá o norte, que dá a orientação, e como é importante fazer acontecer, para que realmente a ponte seja construída. Senão a gente fica no plano das ideias, né? E isso realmente não leva ao lugar que a gente gostaria de chegar. É bem importante. Fazer do sonho, né, o teu projeto de vida, né? Sem dúvida. E é por isso que a gente fala bastante do propósito de vida, né? Porque quando a gente vai poupar, por exemplo, sim, poupar. Agora, gastar é tão bom para muitas pessoas e para todos nós. A gente, se tivesse todo o dinheiro do mundo disponível e pudesse gastar em tudo, claro que é bom comprar coisas, claro que é bom se dar prazeres. Agora, quando a gente tem um propósito e tem um sonho maior e tem uma finalidade, nós planejamos e poupamos justamente para a realização daquele bem maior. Então, isso dá prazer e vai gerando pequenas conquistas, né, ao longo da caminhada. Sim. E quais foram os teus sonhos, os maiores, assim, que tu realizou? Olha, assim, uma coisa bem interessante é que eu tenho um caderninho, que na verdade é uma agenda, que tem 100 sonhos. Na verdade tem 98, eu deixei 2, porque vai que eu realize todos, eu tenho que ter um espacinho ainda para conquistar algum outro, né? Mas eu tenho 100 sonhos anotados, alguns assim, muito descabelados, outros interessantes, mas assim, um sonho de, sei lá, dançar um tango, aprender a dançar tango, imagina só, aprender a tocar piano, são sonhos que são lindíssimos, mas que também, para a nossa caminhada, podem ser importantes ou levar mais tempo, e outros que são simples. Por exemplo, conhecer todos os departamentos do Uruguai ao detalhe, de realmente caminhar pelas ruas e conhecer tudo que tem de melhor no nosso país, no meu país, que é o Uruguai, e também aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, esse caderno de 98 sonhos, eu tenho ele, eu tenho eles há muitos anos. Olha, eu acho que eu tinha 17, 18 anos quando eu comecei esse caderninho, e o que eu tenho depois são todo ano eu reviso ele, e eu nas folhas desse caderno, quando eu vou realizando parciais desses sonhos, por exemplo, conhecer os 19 departamentos do Uruguai ao detalhe. Naquele dia que eu conheci, sei lá, fui a Durazno, eu conheci todas as ruazinhas, passei, fui em todos os lugares, entendido da cultura dessa cidade, eu risquei no meu livrinho ali, na minha agenda. Então, eu vou, aqueles grandes sonhos, transformando eles em sonhos menores. E eu vibro e celebro em cada meta alcançada. Isso é outra das coisas que acredito que me dá força e me incentiva, e nos incentiva com meu esposo, a continuar realizando. Então, os meus 100 sonhos é uma forma realmente de ter essa orientação para que lado que eu vou. E quando eu vejo se alguma coisa vai agregar ou não à minha vida, eu fico pensando, está dentro dos sonhos que eu quero para a minha vida, do que realmente é importante para mim? E isso me permite fazer escolhas. Te conto, por exemplo, um grande sonho, e tu que trabalhas com casas e com sonhos, né? Porque tu vende sonhos para as pessoas, tu ajudas a realizar sonhos das pessoas. Quando tanto o Marcos, que
como profissão ele é agrônomo, e eu que trabalhava muito na época no Uruguai em propriedades rurais, eu tinha o sonho de ir morar em contato com a natureza. Um dos meus sonhos ali no caderninho, antes de conhecer o Marcos, era ter uma casa onde tivesse jardins muito grandes. E quando, bom, a gente foi se preparando para isso, realmente a gente juntava dinheiro, trabalhava muito, muitas horas por dia, mas a gente sabia que tinha um objetivo maior, mas não tinha muito claro ainda qual era esse objetivo. Então a gente estava num momento de muito trabalho, do Sebrae nos demandando muitas horas de viagens para atender clientes, e a gente, em 2011, onde estávamos já com um bom dinheiro junto, tínhamos sonhos, mas a gente não sabia muito bem o que queríamos da nossa vida naquele momento. A gente morava aqui em Livramento, atendíamos a nossa empresa de consultoria, tínhamos outros trabalhos, era um agito só. Capotamos o carro. A partir daquele momento, foi um grande marco na nossa vida, porque ele nos disse: peraí, não está tudo certo, a gente está correndo demais, a gente está muito acelerado e os nossos sonhos poderiam ter acabado naquele dia. Nós saímos super ilesos, não tivemos nenhum problema, a não ser a perda material do carro, mas a gente ficou naquele momento com a certeza de que uma guinada na nossa vida era importante. E ali foi que a gente concretou esse sonho da nossa casa própria. Por quê? Porque nós encontramos um lugar no campo que é onde a gente mora hoje, que é em Pueblo Pampeiro, lá na vila, perto da Vila Pampeiro, no interior. Nós realmente encontramos aquele lugar praticamente destruído, porque estava abandonado, fazia muito tempo. As pessoas chegavam e não posso acreditar que da cidade para o campo e ainda nessa casa que está quase destruída. Mas eu tinha o sonho, e o meu esposo também, a gente viu aquela casa e disse: não, realmente, aquela casa tem tudo para ser a nossa casa, o nosso lar. Tem o potencial, aí a gente começou a trabalhar. Tinha potencial, a casa tinha potencial. E bom, e a gente foi... As casas, às vezes, para reforma, e o pessoal não dá tanta bola, né? E às vezes tu olha incrível. Tem potencial, né? Tipo, tu arruma ali, faz uma reforma, além de, tipo, economicamente ser mais barato por precisar de reforma, tu tem um potencial nela, tu consegue realizar uma grande coisa. Sem dúvida. E sabes que quando a gente foi para lá, inclusive no meu Face, no Insta também, eu tenho toda a história dessa casa, porque eu acredito que a gente tem que sacralizar cada espaço onde a gente passa, né? No sentido de tornar sagrado. Se é a nossa vida, vale a pena que seja intensa, que seja bem vivida, seja lá onde a gente estiver. E na nossa casa, quando a gente chegou lá, eu me lembro que as pessoas e os pintores que a gente levava e os construtores entravam por uma porta, saíam pela outra, apavorados, assim, de tudo que tinha para fazer. E alguns não queriam ficar em campanha tanto tempo trabalhando, mas a gente foi fazendo aos poucos. E nós conseguimos fazer isso porque realmente, primeiro, acreditamos que era possível. Segundo, trabalhamos muito duro. E terceiro, tínhamos feito reservas que nos permitiam fazer as reformas necessárias naquele momento. Então, quando a gente se prepara e quando a gente vê que um sonho maior é possível realizá-lo a partir de um trabalho mais focado, com certeza as condições se dão e a gente realiza. Então, assim, nesse caso, teve tudo o que eu te comentei lá no início. Teve o sonho de, essa casa está assim, mas ela vai ficar assim. Sim. Teve a preparação, teve todo o trabalho, teve todo o planejamento de fazer acontecer e teve a vontade, a força para realmente fazer acontecer. E quando a gente junta essas três, ninguém segura. Então, realmente foi um pouco o que aconteceu conosco e é um pouco o que acontece com as pessoas quando elas transformam sonhos em realidade. Tem uma curiosidade, tu sabe quantas... nesse teu caderninho que tu falou, né, que vai fazendo tuas metas, teus sonhos, já falta muito para preencher os 98, depois tem que dobrar a meta, né? Pois é, em alguns casos já alcancei a meta e tenho que dobrá-las, né? Por exemplo, uma das minhas metas era que quando eu fizesse 40 anos eu queria estar
o meu aniversário de 40, eu sou uma apaixonada pela França desde que eu tenho, eu não sei, eu estava na escola, eu me lembro que eu escrevia cadernos assim, porque a cultura francesa, não sei se é pelo meu sobrenome, o que, ela realmente me fez muito sonhar e querer conhecer esse país. E eu sabia que eu não tinha dinheiro para isso, não era possível naquele momento da minha vida, mas eu comecei a estudar francês, mal eu comecei a ter o meu dinheiro, foi a primeira coisa que eu fiz, foi me matricular num curso de francês. E um dos sonhos daquele caderninho era que quando eu fizesse 40 anos, eu queria celebrar os meus 40 anos em Paris. E realmente, eu celebrei os meus 40 anos em Paris. E assim, alguns deles já foram riscados, vários deles, por sorte. Mas eu tenho muitos sonhos a realizar. E esses sonhos ainda estão, não tem o percentual, até foi uma boa dica que tu me deu agora, de ir lá para avaliar os indicadores de desempenho e saber que percentual desses sonhos já foi realizado e qual não. Mas com certeza eu posso te dizer, eu vou avançando em cada uma desses sonhos, porque cada sonho, na verdade, que a gente tem, ter a casa própria, fazer uma viagem, sei lá, fazer aquele trabalho naquela empresa, ou ter até um negócio próprio, todos os sonhos que a gente tem, ter uma família unida, todos os sonhos que nós possamos ter, na verdade, esses sonhos, eles vão se realizar na medida em que a gente consiga olhar para eles e até, às vezes, parcelar ele, de certa forma, em sonhos menores. Porque é difícil chegar de uma vez só. Eu quero ter uma casa. Não, amanhã já vou lá, já vou fazer a minha casa. Não, a gente às vezes precisa, não posso comprá-la, vou ter que, sei lá, comprar um terreno, começar a juntar, construir, ou começar a fazer umas economias para fazer uma entrada. Sei lá, tem mil coisas que eu posso ir fazendo como pequenos passos antes de realizar aquele sonho. Mas quando eu tenho ele claro, eu vou, é como se o meu caminho ficasse delineado e eu vou transitar nesse caminho. Então fica muito mais fácil realizar um sonho quando eu tenho uma linha que me leva a ele, do que se eu Quando deixo os sonhos soltos. vai fazer uma escadinha, né? Vai subindo meta, meta, vai subindo até alcançar teu sonho. Exatamente. A questão de desdobrar um grande sonho em sonhos menores é uma forma de realizá-lo. Porque cada pequeno passo que eu alcanço, eu vou me motivando e eu vou aprendendo para o próximo degrau. Fica muito mais simples. Isso é assim na vida e é assim nos negócios. Às vezes eu quero faturar tanto, mas eu tenho que primeiro dar aquele primeiro passo para encontrar e ir fazendo passo a passo essas melhorias que me permitam chegar no sonho. Deixa eu tô falando da tua casa ali. O que é a casa para ti? O que é o lar? O que significa? Olha, eu sempre falo que até eu digo que a nossa casa é o nosso templo, né? Na verdade, nós somos o nosso templo. Para quem tem a sua religião, o templo, ele vem, né? É o local sagrado. E eu acredito que cada casa, ela deveria ser um templo. Porque a gente deveria sacralizar a casa onde a gente mora. Ou seja, sacralizar é tornar sagrado, né? É realmente, usando o termo num sentido mais figurado, é tornar sagrado, sim, é sacralizar. Porque é a nossa vida que transcorre ali dentro. Então, se é a nossa vida, é o que mais vale a pena, porque outra coisa seria... Que outra coisa é mais importante do que a nossa própria vida, né? Então, obviamente, a vida dos nossos semelhantes, mas ali dentro é onde a gente passa o nosso tempo, é onde a gente se prepara, é onde a gente está com a nossa família. Então, uma família, uma casa, um lar, é um templo. E nós temos o dever, digamos, ou seria bom se a gente sacralizasse, tornasse sagrado aquele espaço nosso, deixando-o aconchegante, bonito, limpo, simples, iluminado. Então, com certeza, essas coisas fazem toda a diferença na nossa caminhada. Eu trabalho muito com gestão do tempo. E eu me dou conta que quando a gente está num lugar que é bagunçado, que é desorganizado, que está muito amontoado de coisas, é como se fosse a pressão que existe ali não nos permite
talvez liberar a nossa energia criativa para fazer as coisas acontecer, para criar essas pontes entre o que a gente quer e o que a gente faz para realizar. Então, é uma boa dica. Seja o nosso lar, seja o nosso escritório, seja a nossa empresa, sacralizar esse espaço, torná-lo sagrado, e isso significa respeitá-lo. Isso significa realmente torná-lo um espaço onde a gente se sinta bem, onde a gente desfrute do que está fazendo. Então, um pouco o lar, para mim, significa isso, a casa significa isso. Mais ainda porque é onde a gente tem a nossa energia vital, né? Ali dentro, onde nós fazemos tudo para nós, tanto fisicamente como espiritual e mentalmente, né? Então, é muito importante a nossa casa, com certeza. Exatamente. Além da segurança, né, Cíntia? Porque agora, por Sem exemplo, dúvida. agora na pandemia, por exemplo, né? Quem morava de aluguel, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E quem já tem a casa própria, né? É bem diferente, é bem A diferente. segurança, a tranquilidade, né, de um lar. É. Nós trabalhamos muito com gestão, meu esposo trabalha com finanças e eu com empresas. E uma das coisas que a gente percebe, e que percebia muito ao longo da caminhada, principalmente com micro e pequenos empresários, era que alguns não conseguem poupar, não conseguem juntar dinheiro. Tudo que entra, e pode ser muito, sai. E às vezes, como a gente brinca, entra por uma porta e sai pelas janelas, porque sai em maior volume do que entra. E isso vai gerando problemas na vida, né? Quando tem algumas pessoas que o fato de comprar uma casa e fazer uma prestação de uma casa facilita a vida delas, porque é uma forma realmente de ter uma parcela ali que ela vai economizando. E principalmente numa situação onde as coisas às vezes se complicam, estar com essa segurança, com certeza ela traz benefícios para a pessoa. Eu sempre digo também que a gente tem que cuidar muito, e aí a questão da preparação é super importante, para não transformar o sonho da casa própria num pesadelo. Quando ele poderia ser um pesadelo? Quando as pessoas dimensionam errado a compra desse bem. Por exemplo, elas compram uma casa muito além das suas possibilidades, ou muito maior do que elas necessitam, ou muito mais caras do que seu orçamento permite. E dessa forma, em vez de se bem ela poderá ficar feliz num primeiro momento, no futuro isso vai trazer problemas. Geralmente a gente recomenda, e eu sei que tu também, porque justo eu estive lendo algumas postagens e também tu comentavas, é o mesmo percentual, mais ou menos um 30%, né, do valor do orçamento, ele poderia ir para uma casa. Porque mais do que isso, então se uma pessoa ganha 5 mil, 1.500 seria para casa. Mais do que isso, com certeza, pode ser complicado, pode alterar muito o seu orçamento e chegar a um ponto em que ela não possa pagar. Então, é interessante pensar nisso. A casa é uma segurança para as pessoas, é um lugar onde a gente sacraliza a nossa vida. Porém, ele tem que estar atento justamente a que essa casa tem que servir a ela e realmente estar de acordo com as necessidades. Sim, sempre fala, né? Se puder comprar à vista, muito melhor, né? Só que tem Com certeza. pessoas que não conseguem juntar esse montante e às vezes tipo, é a oportunidade, ela encontrou a casa que ela gosta, porque tem que ser uma casa que atenda também, né? A expectativa Com da família. certeza. Porque se é aquela casa que ela quer, que ela gosta, e então fazer o financiamento nem sempre é ruim, né? Não, ao contrário. Porque tem o dinheiro da entrada, vai ter que guardar o dinheiro da entrada, mas às vezes tu consegue pagar a parcela e comparando a parcela com o aluguel, né? Porque agora com a taxa Selic lá embaixo, nunca teve tão favorável fazer o financiamento. E ela pode então pagar essa parcela baixa, que às vezes é muito mais baixa, ou igual um aluguel, e vai ser dela. Porque às vezes ela não consegue guardar esse dinheiro, fazer esse montante, assim, tipo, juntar 500 mil, mas consegue pagar R$ 1.000 por mês. Né? Então, Com certeza. E uma coisa interessante com essa tua o comentário é muito válido, porque, por exemplo, a gente sempre
faz as pessoas refletirem quando estamos pensando numa consultoria ou numa mentoria, principalmente a futuro, né, em relação ao dinheiro e quais são as formas de gerar um patrimônio que realmente nos dê a liberdade da gente aproveitar a vida, de fazer o que a gente gosta e curtir o que a gente faz na caminhada, né? E uma das coisas é que quando a gente não tem a segurança de uma casa, se tudo corre bem, tudo bem, ok. Se as coisas não correm bem e por aí, de repente, vem a aposentadoria. E a minha qualidade de vida, geralmente, quando a aposentadoria chega, ela baixa. Por quê? Porque o meu salário na ativa não é o mesmo que o meu salário quando eu estou passivo. E eu já não tenho a mesma condição de pagar um aluguel e de pagar todo o custo de vida, porque eu não estou mais ativo. Quando eu tenho uma casa nesse momento da vida, obviamente que é uma segurança que tranquiliza a família inteira, né? Para quem não tem, já fica um pouquinho mais difícil. Claro que existem outras formas das pessoas fazerem as suas reservas, enfim, para poder arcar depois com esse aluguel, ou enfim. Mas a casa própria e investir em imóveis não deixa de ser, no caso de investimentos, para aquele que compra imóveis por investimento mesmo, ou também o fato de não ter que pagar todos os meses o aluguel, com certeza dá essa segurança e essa tranquilidade para aquele que já conta com a sua casa própria. Então, mesmo que não represente a casa própria um investimento em si mesmo, ele forma parte, sim, do patrimônio da pessoa e gera essa tranquilidade, essa realmente segurança de poder estar tranquilo para ocupar a mente em outras coisas. Então, realmente faz muita diferença, assim. E também nada impede de quem faça financiamento, depois começa a ganhar mais, de adiantar as parcelas, né? Então pode Isso é pegar, uma excelente. faço o financiamento em 30 anos, mas quem sabe em 15 anos eu pago. Então, Certamente, certamente. Certamente. E aí está tudo muito relacionado ao sonho, né? Qual é o sonho da pessoa? Qual é o seu propósito de vida? Por que ela está fazendo o que ela faz? E quando ela consegue ligar esse propósito a essa casa própria, que traga para ela a realização que ela almeja, tudo fecha. E aí sim, ela está construindo pontes entre esses sonhos e essa realidade que ela vive. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem alguma imaginação. Imagina que se eu morasse lá, eu ia. Mas tudo passa por uma consciência em relação ao que realmente eu sou, ao que realmente eu faço, ao que realmente eu necessito para a minha vida. E a partir daí vem essa construção e a casa própria é realmente um motivo de segurança que quando a gente vê as necessidades, a pirâmide de necessidades, ela está na base da pirâmide, né? A gente precisa estar seguro para poder, sim, seguir sonhando com outras coisas. Então, é muito pertinente esse comentário, realmente. e também você quer reformar, por exemplo, né? Transformar a tua casa do jeito que tu quer, num sonho mesmo. Para reforma, tem que fazer na casa própria, né? Por exemplo, o Sem escritório que eu dúvida. comprei, se eu não tivesse comprado, eu não faria reforma. Tu faria reforma na tua casa se fosse alugada? Evidentemente não. Inclusive, nós temos pessoas conhecidas que alugavam. A ideia era comprar essa casa, fizeram reformas nessa casa, interessantes, importantes, claro que com o consentimento dos proprietários e tal, só que mudou o valor, porque as casas se valorizaram muito nesse meio tempo, eles já não tinham condição de comprar aquela casa, e realmente todas as mudanças que eles fizeram no momento em que os proprietários colocaram para venda, ele não conseguiu recuperar, o casal não conseguiu. Então, é uma coisa interessante a ser pensada, que realmente a gente vai investir dinheiro no que é nosso, né? Porque quando ainda não é, fica muito difícil saber o que vai acontecer depois. E isso também é planejamento. Tem uma pergunta aí. Deixa eu ver. Você acredita que muitas pessoas não atingem seus objetivos devido a crenças limitantes? Acho que não são capazes de atingir o objetivo? Sim, eu acredito muito nisso.
Inclusive, hoje estava ouvindo um audiolivro de Tony Robbins, Poder Sem Limite, que é um livro que é altamente recomendado. Ele fala sobre PNL, Programação Neurolinguística, e justo nesse livro, nesse audiolivro, ele comentava de como muitas das coisas que muitos dos sonhos que a gente não atinge, são por crenças limitantes de acreditar que não pode realizar, que não pode fazer. O que acontece, na verdade, não é que é uma questão só de pensamento. A questão é que quando a gente tem uma crença limitante, paralisa a pessoa. Quando a pessoa se paralisa, ela não realiza. E se ela não realiza, é óbvio que vai confirmar a crença de que não ia dar certo mesmo. Por quê? Porque a gente ficou parado, ficou estagnado, ficou paralisado. Como é que a gente vence uma crença limitante? Trazendo pequenos sucessos à nossa caminhada. E por isso eu dizia no início que quando a gente tem um sonho, é preciso juntar esse sonho com a vontade e com o potencial. Isso significa que quando a gente tem um sonho, independente de que a gente diga, eu tinha o sonho de visitar a França, mas eu não tinha dinheiro, eu não sabia francês, eu não conhecia ninguém que pudesse me levar para lá. Eu sabia que ou eu me metia para fazer alguma coisa, ou eu nunca iria conhecer. Então, mas todo mundo, estuda inglês, para que tu vai estudar? Não, eu vou atrás do meu sonho. Então, quando a gente vai, eu poderia ter dito, é verdade, não, é difícil, tem que estudar muitos anos, não, de repente eu não vou ter dinheiro, como é que eu vou? Então, poderia ter ficado só nisso e não feito nada. Ao contrário, eu fui fazendo pequenos passos, pequenos avanços, e fui estudar, e daqui a pouco conheci pessoas, e daqui a pouco veio intercâmbio, e daqui a pouco... E quando eu vi, eu já tinha ido lá. Então, realmente, o sonho, as crenças, a gente tem que vencê-las com ação. Pequenas ações em direção a esse sonho maior. E as crenças, elas vão se dissipando na medida em que a gente rompe esse medo que provocam essas crenças limitantes. Assim como a Thaís falou agora, ó. Tem que estar disposto a pagar o preço pelos nossos sonhos. Justamente. Essa vontade, uma coisa que para mim faz muito sentido, quando a gente vê nessa fórmula que eu digo do sonho, vontade e potencial, é que quando a gente tem um sonho, é como se a gente tivesse uma direção, um laser, assim, um raio que canaliza toda a nossa energia e toda a nossa realização para chegar nele. Então, o sonho, ele nos permite que a visão seja direcionada para isso. Quando a gente tem a vontade, é essa energia, é essa força, e aí a gente se disciplina para fazer acontecer. E aí, quando nós temos esse sonho, temos essa energia e nos preparamos, ninguém nos segura, porque é aí que a gente faz acontecer. E cada realização vai validando mais ainda o nosso sonho. Quando a gente realmente tem um motivo forte, né, para fazer acontecer. Sem dúvida. Como diz aqui o comentário, eu não cheguei a ler de quem era, mas aí sim dá vontade para arregaçar as mangas e fazer. Então, uma vitória vai nos levando a outra vitória. E cada pequeno sonho, na verdade, é como se a gente fosse subindo esses degraus. E quando a gente sobe esse degrau, consegue enxergar uma paisagem maior ainda. E possibilidades maiores ainda. Então, cada preparação, cada passo, ele vai servindo para ampliar a nossa visão. E ampliar os nossos sonhos. Então, é muito interessante, porque... são realizações em cadeia, né? Que a gente vai tendo e que vão validando aquilo que a gente fez. E aquilo a gente não perde mais, mas ganha outras oportunidades. A gente tem foco e determinação, né? Realiza um sonho, tu sabe que com foco e determinação tu consegue realizar outros. E assim vai indo. Vai ter entusiasmo e motivando a cada vez buscar outros sonhos e realizar, né? Sem dúvida. Eles vão servindo como um passaporte que se renova para novas viagens. Então, realmente, é muito forte o poder que a gente ganha quando nos sentimos empoderados realmente, esse poder que ganhamos, esse empoderamento,
quando nós conseguimos conquistar desafios, quando nós conseguimos superar barreiras, superar limites. Assim, uma das coisas interessantes das pessoas de sucesso, que eu gosto muito das biografias de pessoas de sucesso, até para saber quais são as chaves que levam essas pessoas a ter sucesso, né? E, na verdade, uma das chaves é essa, enxergar que não existe fracasso, que o que existem são aprendizados que permitem continuar dando passos e olhar para esses aprendizados como degraus que nos permitem caminhar em direção a nossos sonhos. Então, tudo de bom. A vida é boa, né? A vida é muito boa. A Verônica falou agora, ó. Tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades e trabalhar para tirar o melhor proveito delas. É isso mesmo, né? Sem dúvida. Se tu não aproveitar a oportunidade, outro aproveita. A oportunidade está ali. Seja a tua pessoa. E eu gosto... Isso mesmo. Eu gosto muito de uma frase que diz que não existe sorte, né? Que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E realmente, quando nós estamos preparados, as oportunidades aparecem. Então, o caminho pode começar pela preparação, pelo desenvolvimento do nosso potencial, das nossas competências. E quando a gente trabalha em cima disso, é uma coisa muito interessante, porque nós vamos sendo luz na vida das outras pessoas. E aí a gente vai se refletindo e outras pessoas nos trazem também a sua luz. E nós conseguimos nos alimentar de coisas que somente agregam para a nossa caminhada e nos permitem realizar sonhos cada vez mais ambiciosos, cada vez maiores sonhos. Para manter-se motivado na construção dessa ponte é ter clareza do propósito? Sem dúvida, o propósito de vida, para mim, ele se forma nessa equação do triângulo que eu comecei falando e que a gente vai compartilhar com eles depois, porque nós vamos fazer vamos escrever isso, né? Eu digo que é como um triângulo, onde nós temos o sonho na ponta, a vontade e o potencial. Para quem estava lá no início, eu falei bastante desses 3 pontos que formam um triângulo: sonho, vontade e potencial. Os realizadores é quando realmente, no centro, um ponto central que se forma aí entre esse sonho que representa um foco, que representa aquele pontinho onde a gente pode canalizar a energia, com a vontade, que é essa força e que nos permite ter disciplina no dia a dia, de realmente ir lá e fazer acontecer, com a preparação, nesse ponto central está justamente o propósito. É disso que se trata o propósito. A gente encontra o propósito quando vê aquela coisa que me leva em direção aos sonhos, que me faz sair da cama e levantar, não importa a chuva, não importa se é cedo, não importa o momento, e que realmente usa o melhor de mim, com os meus talentos, com as minhas competências. Quando isso acontece, gente, ninguém nos segura. E a gente brilha o olho, brilha porque a gente tem vontade de fazer. Então, é aí quando a gente se prepara. E como diz aí, sorte é estar preparado quando a oportunidade chega. É isso aí mesmo. Porque a gente está explicando o triângulo, né? Tem aqui a bicicleta de exercícios, a mangueira solta para qualquer lado, não tem um sonho, né? E o outro era o crítico da poltrona, né? Aí o nosso objetivo é que você seja um realizador de sonhos, que não seja nenhum desses 3 aí. Que seja o quarto, quando tem um propósito, seja um realizador de sonhos. Exatamente. E uma coisa que agora vejo que a Dariane Casper está perguntando aqui, né, se quando que o casal, no caso, tem vantagens, porque um dá suporte ao outro nesse triângulo. Com certeza. Eu posso falar da minha experiência, justamente. A gente, como casal, nós complementamos muito, temos as nossas diferenças, obviamente, e as nossas similitudes, mas o mais importante é que construímos um propósito em comum. Esse propósito que nos dá direção, que nos indica realmente aquilo que nós vamos fazer com consciência de que estamos construindo algo maior do que nós mesmos e que nessa caminhada não somente é boa para nós como pessoas, mas também para aquelas pessoas com as quais a gente pode compartilhar a nossa experiência, que é de fato o que nós fazemos desde 2009, quando lançamos um curso que se chama Tempo e Dinheiro, e a gente fez várias edições de 2009 para cá, onde a gente trabalha justamente esses pilares, né? O sonho e a transformação do sonho em realidade, através de um aumento de produtividade, ganhando tempo e planejando para chegar na formação de um patrimônio que garanta
essa liberdade. Então, com certeza, quando um casal se junta, nós brincamos que é a matemática dos casais livres. Mais tempo, mais dinheiro, vezes 2. E isso é, na certa, resultado. Isso aí eu vou deixar para ti ler, Cíntia, que é espanhol, do Adolfo e da Paula, não vou me arriscar no espanhol. Olha só, disciplina e não se desviar. Nós, como casal, temos os mesmos sonhos. Isso é o que nos motiva. Certamente, disciplina e não desviarmos. A disciplina é super importante, porque a disciplina é esse ritmo que a gente precisa ter com perseverança e constância. A gente não vai realizar sonhos de uma hora para outra. Às vezes até pode acontecer, mas na verdade, geralmente, a realização de sonhos exige de nós essa perseverança, é a sabedoria da tartaruga. Sem pressa, mas sem pausa. A gente precisa fazer, fazer, fazer e fazer. Fazer o dever de casa. Certamente, quem faz o dever de casa não fica só no plano das ideias. Transforma sonhos em realidade. E como diz o Joel J, né? O importante não é correr, não é ter pressa, é não parar. Isso mesmo, importante, até porque muitas vezes a velocidade, imagina só, eu gosto muito de uma professora que se chama Lúcia Helena Galvão, que ela é professora de filosofia, e ela diz, a velocidade muitas vezes é complicada, porque imaginem vocês, que se vocês estão indo para um precipício, é melhor ir de Porsche ou ir caminhando? Certamente, é melhor ir caminhando. Então, assim, se a direção é errada, a velocidade, ela só vai nos atrapalhar. Então, o mais importante não é a velocidade, é a direção certa. Quando a gente, olha, encontra a direção, vê que é aquele sonho que eu quero, que é aquela direção que eu quero, que é para lá que eu quero ir, então eu vou no meu ritmo, mas que esse ritmo seja constante. Porque com o tempo eu posso pegar velocidade sim, porque o conhecimento, a preparação, ela me dá agilidade. Eu começo a caminhar mais rápido, porque eu primeiro tenho que engatinhar, depois eu tenho que dar uns passinhos e caio, depois eu começo a andar e depois eu vou correr. E assim na vida dos negócios, é assim, para realizar sonhos. E aí, vai ter o conhecimento, a experiência, você já sabe o que dá certo e continua nessa constância. Certamente, certamente. É super importante isso. E mais, é muito importante ter claro que todas estas ferramentas, o planejamento, tudo que a gente usar, são apenas ferramentas. São apenas ferramentas. Elas estão aí, estão disponíveis para todos nós. Qualquer um de nós vai ali ver o que é um planejamento estratégico, ver uma gestão de tempo, ver uma planilha Excel para controlar as finanças, ou um aplicativo para poder controlar o que entra, o que sai e fazer o seu orçamento. São ferramentas. O importante não é a ferramenta. O importante é o uso que nós damos à nossa ferramenta. É o uso que vai determinar se eu vou realmente aproveitá-la ou não. E não importa se é super sofisticada ou se é a mais simples de todas. Aliás, se é a mais simples, melhor, porque a simplicidade, como dizia Leonardo da Vinci, é a maior sofisticação. Se nós conseguimos simplificar a nossa vida, simplificar as ferramentas, simplificar o nosso tempo, simplificar as nossas rotinas, a nossa vida, com certeza, vai ser mais plena e nós vamos conseguir atingir os sonhos e resultados que desejamos. Então, é um grande desafio nessa busca de sonhos, mas é importante estar atento para que para não ter miragens de dizer, eu vou fazer tal coisa e vou realizar. Não. Eu vou precisar de esforço, de dedicação, de trabalho, de constância, de amor por aquilo que eu faço. Que o resultado, com certeza, vai ser muito bom. É o propósito, né? Quando estava falando. Propósito, é o propósito. O propósito é o fio condutor da nossa caminhada no mundo. Ele que nos motiva, que move tudo. Isso real motiva. Com certeza. Com certeza. Fazer a vida valer a pena, como diz a Dariane. É isso aí, Dariane. É fazer a vida valer a pena. E eu gosto muito de pensar que a vida é o bem mais precioso que nos foi dado.
e que cada minuto da nossa vida, ele precisa ser intensamente vivido, porque, afinal, é o bem maior que nós temos em mãos. E se a gente não aproveita a nossa vida e realmente não faz acontecer na nossa vida aquilo que a gente deseja e deixa esse legado que a gente quer deixar no mundo, deixar essa marca que todos nós viemos a deixar de alguma forma, como vamos estar realizando sonhos se não fazemos isso? Então, a nossa vida tem que fazer sentido, tem que valer a pena. Estou plenamente de acordo. Comentem, pessoal, que algum sonho que vocês realizaram, para quem está no finalzinho, já passou rápido, né, Cíntia? Passou 1 hora, parece mentira, que coisa séria. Coisa a semana com Vamos tudo. lá. Olha, vamos começar a semana com tudo, certamente. Ela está nas nossas mãos. Até Se assim, é possível sonhar, dizia o... no domingo, né, para já começar a semana. Um domingo. Eu sempre brinco porque tenho muitas assim conhecidos e pessoas que eu conheço que, domingo é o pior dia, horroroso, porque domingo, porque depois é segunda. Tia, domingo é o dia de planejar a semana, é um livro em branco que tu tem pela frente, uma folha que tu pode preencher de coisas boas. Se a gente não está gostando do que tem na vida, é o momento de mudar, sim. E aí vamos pegar de novo, e para quem me conhece sabe que eu gosto muito dessas palavras do Gabriel o Pensador. Se a gente não gosta da nossa segunda-feira, então mude, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Então vamos lá, se a gente não gosta do que está tendo de resultado, está na hora de virar o jogo. Thaís, aqui, ó. Consegui quebrar a crença limitante que domingo é ruim. Legal, legal. Já valeu a pena, então, a nossa live. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Olha só, passei a gostar dos segundos. Legal. Recarregar as baterias. Que coisa boa. Que coisa boa. Tem até uma frase do Napoleão Hill que eu gosto bastante, que é sobre isso também, né? Que ninguém é feliz se não carregar no seu coração o sonho de uma realização. E tu realizar um sonho é incrível, assim, né? Te dá aquele gás, aquele entusiasmo. É como tu disse, como tu falou, tu te sente empoderado, né? E tu te sente empoderado, tu ajuda muito mais pessoas, tu consegue realizar sonhos de outras pessoas. E é isso que eu aplico no meu trabalho, né? Porque eu não tô ali para vender a casa. Eu tô para realizar o sonho, que eu sei como é importante essa casa para essa pessoa. Então eu vou procurar, eu posso revirar livramento toda. Eu vou encontrar a casa do jeito que ela quer. Então é isso, assim, não é tipo vender qualquer casa, é a casa que a pessoa quer, é a casa que satisfaz a família. É esse que é o meu objetivo no meu trabalho. Isso faz toda a diferença, né? Entre realmente empreendedores que fazem a coisa certa e que também estão realizando ali seu sonho, porque não estão preocupados, como é o teu caso, eu sei, nós já temos estado juntas em cursos, enfim, e nós sabemos que quando a gente está focado em realmente nos doarmos para o nosso cliente, independente que, claro, que é o nosso trabalho, é claro que é onde a gente ganha o nosso dinheiro, o nosso pão, é a nossa missão como profissionais. Mas certamente, quando a gente enxerga no outro e realmente olha para o outro e compreende qual é o objetivo real do outro, o sonho do outro, nós passamos a usar realmente a empatia e conseguimos realizar de uma forma diferente. Então, se eu olho para uma consultoria, se eu olho olhando com a minha visão parcial de que eu vou lá, vou fazer e pronto, não vai ser a mesma coisa que se eu coloco meu coração, eu vejo realmente aquilo que o cliente está precisando, o resultado, com certeza, vai ser um ganhar-ganhar, que é o que se necessita hoje, né? Que todos ganhem nas trocas em que a gente tem. Isso, eu sempre falo, né, que na verdade que a venda é uma consequência, né, do meu trabalho. Eu vou ter ali o atendimento, primeira coisa, o atendimento. Tanto é que meus clientes me mandam, tipo, olha uma casa e gostaram do meu atendimento, eles me mandam uma foto. Eu quero essa casa. Aí eu vou lá e falo com o meu colega.
Isso é tudo questão do atendimento. Então, tendo um ótimo atendimento, a venda é uma consequência. E é isso que Sem eu... dúvida, sem E dúvida. aí também eu ajudo a organizar toda a situação, a planejar com eles, né? Então, vai no banco, faz todas as coisas, que é à vista. A gente vê o melhor para os clientes sempre. Com certeza. Disso se trata, né? E nessa caminhada nós precisamos ajudar os demais a realizar os seus sonhos. É uma grande missão fazer isso. Então, tu também estás de parabéns com essa tua iniciativa e só me resta agradecer, de coração, por ter me convidado a participar dessa live. Realmente foi muito gratificante compartilhar com pessoas que eu vi por aqui que fazia tempo que eu não via, então realmente é muito especial. O meu domingo valeu a pena. Com certeza, o meu também. Ali o Jackson, a Ana estavam aí, né? Eu vi eles. A Lígia, Thaís, eu vi. Tá, Thaís perguntou. A Dari, a Kelly. A Dari faz A parte de todas as Silvana, ações. Sempre vai comigo viajar. olha, ai, coisa boa, coisa boa. Então, já estamos para o final, né, Cíntia? Tá, 3 minutos. Isso mesmo, Tem isso alguma coisa? mesmo. Já chegando no fim, realmente essa a ideia é que se ficaram perguntas, se ficaram algumas coisas que vocês queiram comentar, acho que vai estar à disposição também lá nos nossos no Instagram, no Face. E bom, ficamos em contato para trocar ideias. É. Vamos tirar uma foto, Cíntia, um print aqui. Vamos tirar uma foto então. Isso eu sempre esqueço nas outras lives. É. Eu não sou muito prática de live, então eu nem ia lembrar mesmo. Isso. Acho que foi. Yeah. Obrigada. Muito obrigada, Valquíria. Muito obrigada a todos os que tiraram esse momentinho do domingo para estar conosco. Esperamos nos encontrar outras vezes. Então, um ótimo final de domingo e amanhã começar a segunda-feira com tudo. Tá? Em branco o papelzinho para listar aí os sonhos que vão realizar nessa semana. Tudo de bom. Muito obrigada, Cíntia, mais uma vez. Pessoal, espero que tenham gostado. Jones, Kelly, muito obrigada por estarem aqui conosco também. Muito obrigada, pessoal. Ótima semana para Obrigada. vocês. E vamos com tudo realizar os sonhos. Seja um realizador de sonhos. Não seja mangueira. Bora lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.